Antes de mergulhar nesse mundo estranho e fascinante, preciso te fazer uma pergunta simples. Você já parou para pensar no que uma civilização que conquistou metade do mundo colocava no próprio prato? A mesma Roma que construiu aquedutos, anfiteatros e impérios também era capaz de servir à mesa coisas que hoje seriam motivo de repulsa imediata ou de internação. Você pode imaginar um jantar onde o prato principal não fosse carne nobre, nem frutos do mar, mas vísceras fermentadas ao sol durante semanas? Pois é, para entender como os romanos viam a comida, a gente precisa esquecer tudo que conhecemos como normal. Porque para eles, comer não era só alimentar o corpo. Era um símbolo de poder, de domínio, de ostentação. E para começar essa viagem pelos sabores mais bizarros da Roma Antiga, prepara o estômago, porque o primeiro ingrediente dessa lista literalmente apodrecia antes de ser servido. Imagine o cheiro de peixe deixado ao sol por semanas. Agora pense em alguém derramando isso sobre o seu prato como se fosse azeite trufado. Esse era o garum, o molho mais amado do Império Romano. Feito da fermentação de vísceras de peixe com sal, o processo era tão fedorento que as fábricas ficavam fora da cidade. Mas apesar do cheiro, o garum era valioso, tanto que era usado como moeda de troca e até considerado símbolo de status. Nobres romanos tinham versões de garum mais refinadas, feitas apenas com peixes raros. Já os mais pobres usavam um tipo inferior, chamado liquamen. Era usado em tudo: carnes, sopas, vegetais, até sobremesas. Sim, os romanos tinham garum com frutas. Uma garrafa de garum fino podia valer o mesmo que um escravo. No auge de sua popularidade, comerciantes ficavam milionários só vendendo esse molho. Para os romanos, o gosto era indescritível. Salgado, ácido, umami, como um tempero mágico que deixava tudo melhor. Um líquido podre, mas adorado. Se você fosse romano, não importava a sua classe social. Você comia garum e gostava. Banquetes romanos eram verdadeiros espetáculos, e entre os pratos mais extravagantes, um se destacava: língua de flamingo. Sim, os romanos caçavam essas aves exóticas e cozinhavam apenas suas línguas. Por quê? Porque podiam. Não era pela nutrição, nem pelo sabor. Era pelo luxo. Apenas os mais ricos, como senadores e generais, tinham acesso a esse prato. As línguas eram cuidadosamente removidas, cozidas em vinho tinto, com especiarias raras vindas da Síria e mel do Egito. A ideia era criar uma iguaria que combinasse doçura, maciez e um toque exótico. Os romanos acreditavam que certos alimentos possuíam alma, e a língua, por estar ligada à fala, tinha algo místico. Comê-la era uma forma de absorver sabedoria e sofisticação. Servido em pratos de prata, esse prato era o auge da ostentação. E mais, o flamingo em si era admirado por sua cor vibrante, sua elegância. Comer sua língua era quase como devorar um pedaço do céu. No final, era menos sobre sabor e mais sobre dizer: eu posso ter isso, e você não. Era o luxo pela extravagância. Uma moda gastronômica que impressionava tanto quanto chocava. Então imagina só, se os romanos eram capazes de caçar uma ave rara só para comer a língua, apenas para mostrar status, o mínimo que você pode fazer agora é deixar o like e se inscrever, né? Aqui a gente tá servindo banquetes de conhecimento, curiosidades que você não encontra em qualquer lugar. E tudo isso de graça. Mas só continua se esse vídeo for valorizado por você. Curtiu esse mergulho no lado bizarro da Roma Antiga? Então prova que você é diferente da maioria. Mostra que você valoriza conteúdo que vai além do óbvio. Aperta o botão do like agora e se inscreve no canal, porque os próximos vídeos vão te levar ainda mais fundo nos segredos e exageros de um império que não tinha limites. Nem na comida, nem no poder. E lembra, aqui a história não é só contada, ela é sentida. Agora sim, vamos continuar. E prepare-se, porque o próximo prato é ainda mais estranho. Você está sentado num banquete romano. À sua frente, um prato coberto com um molho espesso de vinho e ervas. Ao abrir, o cheiro é forte, a textura gelatinosa. Você está prestes a comer útero de porca. Para os romanos, esse órgão era considerado uma iguaria. Servido principalmente em festividades e banquetes privados, era preparado com extremo cuidado.
O útero era lavado, fervido, marinado em vinhos doces e depois cozido lentamente com pimenta do reino, alho e mel. A textura? Algo entre fígado e gelatina. Os romanos acreditavam que comer partes reprodutivas de animais aumentava a virilidade e fertilidade. Era um alimento com aura mística, quase mágica. A elite romana o via como afrodisíaco e, por isso, muitos homens poderosos o consumiam regularmente. Em festas luxuosas, servia como entrada ou prato principal. E havia quem preferisse útero de porca recheado com queijo e ervas, como uma espécie de almôndega ancestral. A culinária romana não seguia padrões de beleza gastronômica moderna. Era visceral, literal. Comer útero era, ao mesmo tempo, um ato de poder, tradição e fé. O estranho para nós era refinado para eles. Imagine alguém te servindo um prato onde o ingrediente principal é o cérebro de uma das aves mais belas da natureza, o pavão. Sim, os romanos retiravam cuidadosamente o crânio do animal e cozinhavam seu cérebro com especiarias como noz moscada, pimenta e até flores de lótus. Era um prato de extrema delicadeza, servido apenas em jantares da aristocracia. O cérebro era considerado um símbolo de inteligência e poder. E comê-lo era um ato simbólico. Você se apropriava da nobreza da criatura. Os pavões eram criados em propriedades rurais da elite só para isso. Os cozinheiros romanos acreditavam que o segredo era não deixar o cérebro cozinhar demais, para manter a textura cremosa, quase como um patê. Em muitos casos, ele era servido dentro da própria cabeça do pavão, decorada com penas douradas. Um espetáculo visual e bizarro. Era um alimento raro, caro e controverso. Mas nos jantares romanos, o valor do prato estava em sua exclusividade, não em seu gosto. Comer cérebro de pavão era como vestir ouro. Não era sobre fome, era sobre status. Agora imagine uma bandeja de pequenos roedores sendo passada entre convidados em uma festa elegante no campo. Esses não eram ratos comuns, mas os famosos ratos dorminhocos, ou glis-glis, criados especialmente para banquetes. Em vilas romanas, esses roedores eram engordados em potes de barro chamados glirária, onde viviam uma vida de luxo. Comiam nozes, figos e mel, até ficarem gordos o suficiente para serem assados. O preparo era quase artesanal. Eles eram recheados com uma pasta de carne, alho, ervas e mel. Depois costurados com linha de tripa e levados ao forno até a pele ficar crocante. O resultado era um petisco doce, salgado e crocante, extremamente valorizado. Era o equivalente romano ao nosso canapé gourmet. Comer glis-glis era sinal de bom gosto e riqueza. Eles não viviam nas ruas. Eram criados como foie gras ambulante. Apesar do choque que isso possa causar hoje para os romanos, esses ratinhos eram tão normais quanto camarões. E quanto mais gordinhos, melhor. Servidos inteiros com cabeça e tudo, impressionavam tanto quanto dividiam opiniões. Mas uma coisa é certa: quem os comia se sentia parte da elite. Imagine uma travessa fumegante sendo colocada à mesa. No centro, uma porção de carne delicada, quase branca, envolta em molho espesso de pimenta, alho, vinho e ervas. O nome do prato? Tetas de porca assadas. Para os romanos, isso era o ápice da carne macia e suculenta. Era considerada uma carne nobre, raríssima, servida em ocasiões muito especiais. O processo de preparo começava com um cozimento lento, em fogo baixo, para preservar a textura cremosa da gordura natural. Depois, as mamas eram assadas até criarem uma crosta levemente dourada, servidas com figos ou tâmaras secas. A elite romana adorava esse contraste. O sabor salgado da carne com o doce das frutas. Muitos escritores da época, como Apício, incluíam receitas com tetas de porca nos seus livros de culinária. E não era só pelo sabor. Comer esse tipo de carne era também um símbolo de fertilidade, fartura e ousadia. Para alguns convidados, esse prato era desconfortável, quase erótico. Mas para os anfitriões, era uma forma de mostrar poder, audácia e domínio sobre os tabus. Era como dizer: aqui até o proibido vira luxo.
Um banquete romano não era só sobre comida, era um espetáculo sensorial. E esse prato era a atração principal. Visualize uma panela de bronze borbulhando no centro de um acampamento militar romano. Dentro, o ingrediente principal: sangue. Sangue de porco ou de cabra, fervido lentamente com grãos, alho poró, lentilhas e ervas silvestres. Para os gladiadores e soldados, isso não era apenas comida, era combustível. Os romanos acreditavam que o sangue carregava a força vital do animal. Cozinhá-lo e bebê-lo em forma de sopa era como absorver a energia do bicho. Em regiões rurais e campos de batalha, o sangue cozido era comum. Era fácil de preparar, barato e incrivelmente nutritivo. Alguns chamavam de caldo negro, por causa da cor escura e densa. Em banquetes mais simples, era servido como entrada, acompanhado de pão rústico. Já em arenas ou quartéis, podia ser a única refeição do dia. Para os romanos não havia nojo nisso, havia reverência. Comer sangue era um ato quase espiritual, um rito de passagem entre os homens que viviam e morriam com a espada na mão. Um alimento brutal para uma época brutal. Para os romanos, o que saía do corpo do animal não era descartado, era venerado. E o sangue era o líquido mais valioso depois do vinho e do garum. Imagine um prato fumegante chegando à mesa de um imperador romano. Dentro, testículos de touro grelhados, cortados em rodelas espessas, regados com azeite e pimenta. Pode parecer grotesco hoje, mas no Império Romano, isso era considerado um verdadeiro tônico masculino. Os testículos eram preparados com esmero, lavados, fervidos em vinho tinto com alho e depois salteados em gordura animal até ficarem dourados. Para os romanos, comer os órgãos reprodutivos de um animal forte significava absorver sua virilidade. Era quase uma poção mágica da masculinidade. Muitos generais comiam antes de batalhas. Escritores como Plínio, o Velho, relatavam o uso desses alimentos para aumentar a potência e o ânimo. Mas não era só para homens. Mulheres também comiam, acreditando que ajudava na fertilidade. Em banquetes, os testículos eram servidos com frutas cítricas ou figos secos para acentuar o sabor e mascarar o cheiro. Era um prato que causava espanto, mas também admiração. Comer testículos de touro era um gesto de coragem, um ato de força. Para os romanos, a natureza oferecia poder em formas cruas, e eles não hesitavam em colocá-lo no prato, literalmente. Em uma esquina de mercado romano, o cheiro forte de gordura e especiarias se mistura ao som de vendedores gritando. Numa barraca rústica, uma mulher gira um espeto onde salsichas grossas, quase negras, assam lentamente sobre brasas. O recheio? Fígado, rins, pulmões, sangue, gordura e miúdos diversos. Essa era a botulus, antepassada da nossa mortadela. Para os romanos, aproveitar cada parte do animal era sinal de respeito e inteligência. Essas salsichas de vísceras não eram só para os pobres. Até patrícios comiam em festas rústicas ou como comida de ressaca. A mistura era temperada com sementes de funcho, pimenta do reino, vinagre e às vezes até mel. Enchidas em tripas naturais e amarradas com cordas, eram grelhadas ou fervidas em caldos de vinho. Eram nutritivas, fartas e surpreendentemente saborosas. O aroma era tão marcante que muitos usavam para atrair clientes a tavernas. Comer uma botulus era mais do que matar a fome. Era uma experiência de texturas, um equilíbrio entre o grotesco e o saboroso. E para os romanos, isso era a essência da boa cozinha. Transformar o que outros jogariam fora em algo digno de ser celebrado à mesa. Na costa do sul da Itália, escravos mergulham para coletar ouriços do mar, criaturas espinhosas, perigosas de manusear, mas com um recheio valorizado por toda a Roma. No centro de um jantar aristocrático, uma travessa com ouriços, cortados ao meio, servidos crus, com mel derramado por cima. O sabor? Uma explosão de sal e açúcar, mar e terra, viscosidade e doçura. Os romanos eram obcecados por contrastes. Amavam misturar sabores doces com salgados, suaves com intensos. E o ouriço era o prato perfeito para isso. Comer ouriço do mar cru já era exótico, mas com mel virava algo totalmente fora do comum.
Era servido como entrada, normalmente em pratos dourados, cercado de folhas de louro e flores. O mel usado era sempre o mais caro, trazido das montanhas ou do Egito. O objetivo era não apenas encantar o paladar, mas chocar. Um ouriço parecia um monstro marinho. Servi-lo à mesa era quase teatral. E para os romanos, esse tipo de impacto era o que tornava um banquete inesquecível. Comer ouriço do mar com mel era como saborear o impossível, e os romanos adoravam ultrapassar limites. Visualize um banquete oferecido por um governador romano em pleno deserto africano. No centro da mesa, algo inesperado: pés de camelo grelhados, servidos com tâmaras e hortelã. Sim, os romanos não só consumiam camelos, eles valorizavam especialmente seus pés. Considerados uma iguaria importada das províncias africanas, os pés de camelo eram extremamente caros de transportar e preparar. Primeiro, o pé era fervido por horas até a pele gelatinosa se desprender e amolecer. Depois, vinha a grelha, com carvão de madeira aromática. O resultado? Uma carne macia por dentro e crocante por fora, com sabor terroso e levemente adocicado, graças à marinada de mel e vinho. Comer esse prato era uma demonstração clara de poder e conexão com os territórios conquistados. Era como trazer o exótico direto para a mesa. Pouquíssimos em Roma podiam se dar ao luxo de comer algo tão raro. Era comum em festividades imperiais e recepções diplomáticas. Para os romanos, cada mordida significava domínio sobre os povos distantes. E os pés de camelo eram mais do que comida. Eram um símbolo de Roma estendendo suas mãos até os confins do mundo. Num acampamento militar romano, em pleno território inimigo, uma bebida era passada entre os soldados, uma tigela de leite de égua fermentado. Ácido, espesso e com um cheiro forte, era considerado uma verdadeira poção energética. Os romanos aprenderam esse hábito com os povos das estepes, especialmente os citas e partas. O leite de égua era mais doce que o de vaca, mas altamente perecível. Para conservá-lo, fermentavam em odres de couro por dias. O resultado era algo entre um iogurte líquido e um kefir rudimentar. Era consumido puro ou misturado com mel e ervas. Em Roma, virou moda entre os soldados e atletas, que acreditavam que fortalecia os músculos, combatia a fadiga e renovava o corpo. Médicos da época, como Galeno, recomendavam para distúrbios digestivos e até como tônico sexual. Apesar do sabor desafiador, seu efeito era inegável. Os que bebiam diziam sentir-se reanimados, como se tivessem bebido o espírito do animal. Não era uma bebida para festas, mas para guerreiros. Um lembrete de que a Roma que dominava o mundo também sabia absorver seus costumes, até naquilo que parecia estranho. Num jantar na casa de um patrício romano, um escravo entra com um pato inteiro, assado até a pele ficar dourada, brilhante, crocante. Ao cortá-lo, revela-se o recheio: tâmaras, passas, pinhões, miúdos picados e vinho doce. Este prato era uma verdadeira explosão de sabores e aromas. Os romanos adoravam combinar carne com frutas secas. Achavam que isso equilibrava os humores do corpo, como diziam os médicos da época. O pato era cozido lentamente em fornos de pedra, regado com seu próprio caldo e especiarias como pimenta síria, canela e cravo. Cada mordida era um contraste: o salgado da carne, o doce das frutas, o amargor das miudezas. Era um prato para impressionar. Além disso, o pato simbolizava sofisticação. Era mais caro que galinha, mais raro que porco. Servi-lo inteiro e recheado mostrava a habilidade do cozinheiro e generosidade do anfitrião. Comer esse pato era quase como contar uma história, de viagens, comércio e mistura de culturas. Um prato que, para os romanos, resumia o espírito do império: grandioso, surpreendente e cheio de camadas. Imagine estar num banquete à beira-mar. À sua frente, uma travessa repleta de ostras gigantes, algumas ainda se movendo levemente. Para os romanos, quanto mais frescas, melhor. E isso significava, sim, que muitas eram comidas vivas. As ostras eram consideradas afrodisíacas, especialmente as colhidas nas águas frias do norte, próximas à Britânia.
Grandes, carnudas e úmidas, eram consumidas com vinagre de vinho, garum e uma pitada de pimenta. Os aristocratas se orgulhavam de importá-las vivas, mantendo-as em tanques de água salgada até o momento do banquete. Comer uma ostra ainda viva era uma experiência. O impacto frio na boca, a textura escorregadia, o sabor do mar misturado com especiarias, mas também era um risco. Muitos relatos da época falam de intoxicações alimentares causadas por ostras mal armazenadas. Ainda assim, o perigo só aumentava o fascínio. Comer uma ostra viva diante de uma plateia era um ato de coragem e de status. Não era só comida, era um desafio, uma prova de que você era forte o suficiente para suportar até a natureza crua. Em Roma, o luxo também vinha com riscos. E quanto maior o risco, maior o prazer. Muito antes da França tornar o foie gras famoso, os romanos já o preparavam com maestria. Eles descobriram que ao alimentar os gansos com figos secos em excesso, o fígado aumentava de tamanho, ficava mais macio e com uma textura amanteigada. Era chamado de iecur ficatum, literalmente fígado figado. Esse termo, inclusive, deu origem à palavra fígado em várias línguas modernas. O preparo envolvia assar o fígado inteiro em panelas de barro, banhado em azeite, mel e vinhos aromáticos. Era servido fatiado com pão rústico e frutas secas. A elite romana adorava. Comer esse tipo de fígado era símbolo de refinamento, de uma paleta treinada. O sabor era único, forte e cremoso, com leve dulçor. Os romanos também misturavam o fígado em patês, com alho, ervas e pimenta, servidos como entrada em jantares sofisticados. Não era um prato para os fracos. O sabor intenso exigia coragem. Mas para os apaixonados por luxo e culinária, era o auge da experiência gastronômica. Um alimento que misturava crueldade e prazer, arte e excesso. Assim como o próprio império. Pense em um prato que mistura o sabor do mar com o doce das colinas romanas. Os moluscos, como mexilhões, ameijoas e até lulas pequenas, eram fervidos em vinho branco, depois salteados com mel e especiarias orientais. Para o paladar moderno, pode parecer uma combinação absurda, mas para os romanos era uma celebração da diversidade de sabores. Essa receita vinha das casas mais ricas de Roma, inspirada nas culinárias gregas e fenícias. A doçura do mel era usada para suavizar o gosto salgado dos frutos do mar, criando uma harmonia estranha e sedutora. O prato era servido em tigelas de cerâmica pintada, normalmente como entrada ou acompanhamento de carnes exóticas. Era comum encontrar essa mistura em festas de verão, principalmente à beira-mar. Comer moluscos com mel era como desafiar as convenções do gosto. Era também uma afirmação de que o Império Romano não tinha fronteiras, nem na geografia nem na cozinha. Misturava ingredientes de continentes diferentes sem medo. Um prato que chocava, encantava e revelava o quanto os romanos estavam dispostos a ir longe por uma nova sensação no paladar. Em um jardim romano perfumado por flores e estátuas de mármore, um escravo serve uma bandeja de caracóis perfeitamente alinhados. Esses não eram caracóis comuns. Eram criados especialmente para o consumo. Eram engordados por semanas em potes de barro, alimentados com leite e farinha até atingirem o ponto ideal de maciez. Sim, leite. Os romanos acreditavam que isso deixava sua carne mais suave, cremosa e saborosa. Uma vez engordados, os caracóis eram fervidos com vinho branco, alho e ervas, depois salteados em gordura de porco. O sabor? Uma combinação curiosa de manteiga e terra úmida, com notas doces de leite residual. Era considerado um prato delicado, até mesmo romântico, oferecido em jantares íntimos. Havia romanos que mantinham criadouros de caracóis em casa, como quem tem um aquário hoje. Comer caracóis engordados em leite era sinal de refinamento, de estar por dentro da moda culinária. Era exótico, sim, mas ao mesmo tempo elegante. Para os romanos era a prova de que até o menor ser podia se transformar em um prato digno dos deuses, se bem tratado, bem alimentado e preparado com arte. No interior de uma casa romana, uma panela fervilha lentamente sobre o fogo,
Dentro, ossos partidos de boi e porco liberam sua essência cremosa, a medula óssea. Essa gordura nobre, derretida e misturada com legumes e vinho, dava origem a uma sopa espessa, rica, quase mágica. Os romanos não desperdiçavam nada, muito menos a medula, que consideravam a parte mais nutritiva do animal. Para prepará-la, quebravam os ossos com marretas, ferviam por horas e, por fim, coavam o líquido, adicionando lentilhas, alho poró e especiarias. O resultado era uma mistura cremosa e brilhante, servida em tigelas fundas, com pão torrado mergulhado no caldo. A sopa era oferecida a doentes e guerreiros, pois acreditava-se que regenerava o corpo. Médicos romanos recomendavam como elixir para curar anemia, fraqueza e até depressão. Mas também era prato de elite. Muitos a serviam como entrada em jantares de inverno, enfeitada com folhas de louro. Comer medula era saborear o interior da vida, como diziam os poetas. Uma experiência profunda, literal. A medula era mais do que alimento. Era força líquida. Era alma em forma de sopa. Você chega a um banquete romano e vê algo brilhante no centro da mesa. Uma gelatina translúcida envolvendo legumes coloridos e pedaços de peixe. Isso não é sobremesa. É aspic, a gelatina de peixe dos romanos. Feita a partir do colágeno natural das espinhas e peles fervidas por horas, essa substância era misturada com vinho branco e vinagre, depois resfriada até endurecer. Dentro colocavam pedaços de peixe, ovos cozidos, azeitonas e ervas. O visual era impressionante, quase artístico. Para os romanos, a textura era o segredo. O aspic precisava ser firme, mas não duro. Precisava tremer. Servido frio, era consumido com garum ou mostarda e vinha como entrada em jantares elegantes. Apesar do sabor ser, digamos, peculiar, um misto de peixe salgado com acidez, o valor estava na técnica. Criar um prato assim exigia habilidade, paciência e bons ingredientes. Comer aspic era sinal de que você estava diante de alguém culto, sofisticado e ligado às inovações culinárias da época. Para os romanos, a gelatina de peixe era o casamento entre ciência e sabor. Um alimento que mostrava até onde a cozinha podia ir. Literalmente, do osso ao prato. Na última etapa de um banquete romano, um escravo entra carregando uma bandeja de prata. Nela, tordos, pequenas aves selvagens, recheados com algo inesperado. Cérebro de coelho. Sim, era o ápice da sofisticação. Uma combinação de sabores raros, macios, exóticos. O preparo começava com a desossa dos tordos, tarefa minuciosa feita com precisão cirúrgica. Depois, os cérebros eram retirados dos coelhos, cozidos levemente com vinho e pimenta e colocados dentro da ave. O tordo era então fechado, com linha fina e assado em forno de barro, regado com mel e mosto de uva. O resultado? Uma explosão de texturas. A pele crocante, a carne macia e o recheio cremoso. Era servido em porções individuais, acompanhado de frutas em conserva. Para os romanos, terminar o banquete com esse prato era como encerrar um espetáculo com fogos de artifício. Era exótico, quase provocador. Comer cérebro de coelho já era ousado. Dentro de um pássaro, um verdadeiro ato de extravagância gastronômica. E para os patrícios, era isso que importava. Não apenas se alimentar, mas surpreender, chocar e dominar até o último prato. A cozinha romana era um império à parte, e esse prato era seu trono. E no fim dessa viagem pelo lado mais excêntrico da mesa romana, uma coisa fica clara. A Roma antiga não era apenas um império de conquistas e batalhas, mas também de excessos, vaidades e desejos levados ao extremo. Eles não comiam apenas para viver. Eles comiam para impressionar, para dominar, para afirmar poder. Cada prato, por mais bizarro que pareça, era uma declaração de grandeza. Enquanto o povo lutava por pão nas ruas, os mais ricos banhavam suas línguas em vinhos aromáticos e devoravam cérebros de animais raros como se absorvessem a própria alma deles. A mesa se tornava um palco onde o luxo, o exagero e a loucura conviviam em harmonia. Mas talvez o que mais impressiona não seja o que comiam,
e sim por que comiam. Porque ali, entre testículos de touro, útero de porca e ratos recheados com mel, o que estava sendo servido de verdade era o ego. O ego de um império que acreditava ser eterno, invencível, insaciável. E hoje, ao revisitar esses sabores esquecidos, não sentimos apenas curiosidade. Sentimos a alma de uma civilização que viveu tudo intensamente, até mesmo a mesa. E isso, de certa forma, ainda nos assombra. Se esse vídeo te fez enxergar a história de um jeito que você nunca viu antes, então faz sentido a gente continuar essa troca, né? Eu mergulho fundo em cada detalhe, pesquiso, escrevo, trago até você essas histórias que quase ninguém conta. Tudo isso para te entregar uma experiência completa, que informa, instiga e te faz sentir o passado pulsando. E agora é a sua vez. Se esse conteúdo te acrescentou algo, se te surpreendeu, se fez você olhar para a Roma antiga com outros olhos, retribui deixando seu like. É simples para você, mas para mim é um sinal claro de que vale a pena continuar. E se você acredita que aprender pode ser uma jornada transformadora e não só uma obrigação escolar, então se inscreve agora, porque esse canal é para quem quer mais do que datas e nomes. É para quem quer entender a alma da história. Cada clique seu fortalece essa comunidade. Cada inscrição é um passo para manter viva essa forma única de contar o passado. E aí, vamos continuar transformando o conhecimento em fascínio? Então deixa o like e vem comigo, porque o próximo mergulho já está sendo preparado.